Segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 4, que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Eu vou repetir, traduzindo com mais facilidade. O apóstolo Pedro está nos dizendo que Deus, Ele nos fez promessas grandiosíssimas e também preciosas promessas. Ele tem dado para mim e para você grandiosíssimas e preciosas promessas. Olha a redundância do apóstolo Pedro: grandiosíssimas e preciosas promessas. Para quê? Por quê e para quê? Para que por elas eu e você possamos ficar participantes aqui na terra, já agora, da natureza divina. Louvado seja Deus. Uma boa compreensão do texto. Para você compreender o texto, você deve fazer uma boa leitura, vírgula, ponto, entender o contexto, o pretexto, ler 3, 4, 5 vezes, até que esta palavra, muitas vezes, quando você lê ela rapidamente, ainda se torna incompreensível. Mas quando você vai fazendo esta leitura 3, 4, 5 vezes e falando, solfejando, recapitulando, orando a palavra, ela vai começando através do Espírito Santo dando vida. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 15 e 16, se não me falhar a memória, verso 17, diz que tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, e que o amor do Pai não estão nessas coisas. Já em outro trecho diz que aquele que ama o mundo, dando continuidade, o amor de Deus não está dentro dele. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz que esse amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. É impossível você compreender um versículo da palavra de Deus se você desconectar esse versículo de outros versículos. De Gênesis até Apocalipse, toda a palavra de Deus está entranhada e interligada. O apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios capítulo 2, ele disse algo muito importante, que a compreensão da palavra de Deus, ela não é através do entendimento natural do homem, porque o homem só entende das coisas dos homens, daqui da terra, da sua natureza terrena, do seu cotidiano. Ele entende dessas coisas terrenas. Matemática, por exemplo, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, isso é coisa dos homens. Essa camisa que eu estou vestindo, ela é 50% poliéster, 50% algodão. Isso é da terra, é dos homens. Então nós, seres humanos, conhecemos as coisas dos homens. Mas nenhum ser humano entende as coisas espirituais, as coisas dos céus. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que Deus nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas.
para que por elas nós possamos ficar participantes da natureza divina. Então você já começa a observar que quando adiante ele diz, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo, faz já também uma ligação do apóstolo João em 1 João 2,15, 16, 17, que diz que realmente que tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, que é concupiscência da carne e que é soberba da vida. E aqui Pedro fala que existe concupiscências, que essas concupiscências, Deus através das promessas nos tem feito escapar da corrupção. O que é que corrompe? O que é que corrói? Diz o apóstolo Pedro, que é pela concupiscência que há no mundo. A concupiscência que há no mundo é que corrompe a vida do homem. É a ferrugem que corrompe a vida do homem. Então 1 João 2,15 diz que realmente o que há no mundo é isso. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então você já vê Pedro fazendo alusão. Por que Pedro faz alusão? Pedro não faz uma interligação como um professor de uma classe. Ele vai dar uma aula e ali ele tem um cronograma de aula e através da sua mente natural, da sua inteligência, ele é um ser racional, ele faz um cronograma ligando, fazendo analogia entre um predicado e outro predicado, entre um texto e entre outro texto, e ele chega ali e ele dá uma aula esplêndida dentro da pedagogia do construtivismo. Ele chega ali e vai dar uma aula esplêndida. Aqui não é o caso do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro não está falando essas coisas de si mesmo, porque os próprios apóstolos dizem que ninguém jamais falou de Deus de si mesmo, que as escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo e é o próprio Espírito Santo que vai traduzir essa palavra para nós. E foi isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele diz que a palavra de Deus, ela não é uma matéria de escola, quando nós aprendemos, porque o homem só entende das coisas dos homens, mas que Deus nos deu o Espírito Santo para que nós possamos compreender essas coisas espirituais, cujo qual Deus nos deu. Deus nos deu o Espírito Santo para fazer a gente entender também essas coisas espirituais que Ele também nos deu. E aqui o apóstolo Pedro, ele diz grandiosíssimas e preciosíssimas promessas que Ele nos deu para sermos participantes dessa natureza divina. Através do Espírito Santo que habita em sua vida, você passa a ter a natureza divina. Você é templo do Espírito Santo. E aqui justamente, quando o apóstolo Pedro, ele vem já falando sobre esta natureza divina em nós, e o apóstolo João dizendo que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A única forma de você ter o amor do Pai é como? É você ter o Espírito Santo. Como é que o amor veio morar em você? O apóstolo Paulo explica. Lá em Romanos capítulo de número 5, ele diz que o amor de Deus, ele veio para a sua vida através do Espírito Santo. Lá o apóstolo Paulo, ele diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não pode ser de Deus. O que faz você ser de Deus é o Espírito Santo habitar em você, através do novo nascimento, do arrependimento. Já é uma outra doutrina, de um outro cunho que posso falar aqui em uma outra oportunidade. Mas para se deter nesse texto, vamos continuar aqui. Quando o apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, não é de Deus. Por isso que quem ama o mundo também não é de Deus, porque quem ama o mundo não tem o Espírito Santo. Quem quer aparecer com o mundo, está difícil. Quando o apóstolo Paulo escreve, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Eu não quero aparecer com algo que é do mal. Eu não quero aparecer com algo mundano. Eu tenho que mudar completamente para que eu não tenha essa aparência. E aí vai, meu amado.
de uma profundidade, uma extensão de compreendetude que só o Espírito Santo pode dar, obviamente, no coração que quer dar um retorno para Deus, de um coração que quer dar um feedback para Deus. Quanto àqueles que querem apenas frequentar uma igreja, uma religiosidade, tem dificuldade de que esta palavra realmente encontre terra fértil. Não há uma reciprocidade, não há uma resposta, um feedback para Deus. E aí o apóstolo Paulo fala de algumas dessas pessoas. Ele diz que 2 homens resistiram a Paulo quando Paulo pregava, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Eles resistiram à autoridade de Moisés, ao Espírito de Deus na vida de Moisés. E ali também havia certos homens ali que estavam tendo dificuldade em receber a palavra que o apóstolo Paulo estava pregando e resistiam à verdade. Havia os nicolaítas, havia os da casa de Timeu, havia os estoicos e epicureus que migraram, que emergiram para as reuniões do congregado do corpo de Cristo e vinham com vãs filosofias, com sortilezas teológicas e tinham dificuldade de entender, achando que Paulo era mais um homem como eles homens eram e faziam da palavra de Deus a pregação conforme o seu entendimento. O apóstolo Pedro, porém, derruba tudo isso quando ele diz que a palavra de Deus não é de interpretação pessoal. Aí ele dá continuidade dizendo: havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, por a sua atenção, por a sua vigilância, nesta palavra que ele está dizendo que nós escapamos da corrupção. Paulo prega dizendo que ele prega o evangelho da incorruptibilidade, meu querido. Aí é que está a dificuldade. Todos vão estar aí acompanhando a multidão, todos estão ali agregados, mas na hora do toque da trombeta, soerguer para os céus e ser glorificado com ele, só quem tem a compreensão do que é ser igreja e do que é participar da natureza divina. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, vai tudo sendo acoplado, combo completo. A ciência a temperança a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver não só existir, mas também aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, preocupados, nem estéreis. Ociosos faz alusão àquilo que Jesus disse para Marta: Marta, estás preocupada e ansiosa, né? A ansiedade por muitas coisas. Faz aquilo que o Senhor Jesus, percebendo a impossibilidade de você conseguir assamilho, 2 sentidos no assamilho, ninguém pode adorar a Deus e a Mamon. E aí aqui o que acontece? Quando o Senhor Jesus disse: olha, vou logo dizer para vocês uma realidade muito importante, que é impossível ter uma vida espiritual debaixo de preocupação. Então não ande preocupado com o que você vai comer, nem ande preocupado com o que há de vestir. Isso é coisa das trevas, isso é coisa do mundo, deixa isso para o ímpio. Porque o ímpio está lá, Jesus, ele entendeu, ele avisa você, ele fala com você: veja aqui os pardais, veja aí como eles comem, veja os lírios dos campos, está entendendo? Então nem a sua ansiedade faz um fio de cabelo ficar branco em sua cabeça. Todos os fios de cabelo estão contados. Então se você não deleta a preocupação e sua provisão, porque o mundo não ensina a ter provisão. O que é provisão? Eu tenho 10 mil no banco, eu tenho 200 mil no banco, eu tenho 180 mil no banco, eu tenho, você está cheio de provisão. Lá a despensa da minha casa tem 20 quilos de feijão. O quilo de feijão vai para 10 reais. Eu estou cheio de provisões. Não. Aquele que está seguindo a Cristo, a provisão é Cristo. Isso não significa que ele não deve trabalhar, porque o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que quem não quiser trabalhar também não queira comer, não seja pesado ao seu irmão. Então a palavra de Deus se contradiz. Se você não conhece a palavra, pega ela pela metade e vira preguiçoso.
A palavra de Deus ela tem que estudar todinha. Então estuda, pega um texto isolado. Isso aqui é o que o herético faz, é o que os russelitas faz, é o que essas seitas heréticas faz. Pega um texto isolado e ali faz uma doutrina. Então tem que preguiçoso, está todo enrolado. Está todo cheio de heresia, porque não estuda a palavra de Deus por completo. Eu vou mandar uma carta para você, aí no meio do caminho um carteiro perde a página 2. Aí quando chega lá, você lê a página 1 e lê a página 3. Como é que você vai saber se na página 2 você vai ler um romance, um livro, faltando página? Como é que você vai compreender isso? A palavra de Deus é como um esqueleto, tira um osso e você cai no chão. Mas as pessoas elas querem criar as suas teorias e querem criar a sua formazinha de seguir a Deus como quer. Problema seu. Porém a palavra de Deus ela é completa. Então diz aqui o nosso querido irmão Pedro dando continuidade. Ele fala sobre a ociosidade. Se houver quê? Se houver fraternidade, que é amor aos irmãos. Se houver a piedade, que não julga ninguém, nem o amor julga. Se tiver temperança. Nós estamos vivendo uma sociedade que não é temperada, que é uma pessoa destemperada, desequilibrada, inconsequente. É destemperado, entendeu? Temperança, ciência, que é isso que vos aplico aqui, a palavra de Deus pelo Espírito. Se houver e se aumentar, essas coisas não vos deixarão ociosos. Estamos aí uma sociedade evangélica cristã, que se diz nomenclatura, completamente ociosa, com medo da morte. Não leram lá em Ezequiel que quem abre a boca da sepultura e quem fecha a boca da sepultura é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem a chave da vida e da morte. Continue ansioso com medo. Nem estéreis no conhecimento. Pessoas que estão estéreis, não dá fruto no conhecimento. É por quê? Porque estão ociosas. E por que estão ociosas? Porque nelas está ausente a paciência, a temperança, a ciência, a fraternidade e o amor. Versículo 9. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego. Pronto. Ponto final. Nada vendo ao longe, quanto mais perto. Havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz: procurai andar conforme a vossa vocação, que andeis digno da vossa vocação. A vossa eleição, ele fala em Romanos 1, 2, 3. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Aquele que não está observando, que não está andando. Paulo, ele fala em Efésios, andeis de um modo digno, e lá em Efésios capítulo 5, ele está dizendo que nós devemos andar da mesma forma que o Senhor Jesus andou, tendo a mesma forma de pensar. 1 Coríntios 1,10, tendo a mesma forma de pensar, tendo a mesma forma de falar, tendo a mesma forma de vestir. Ele fala, pois porque temos um só Espírito. Então se a gente vai desconectando a palavra de Deus, a gente fica perdido, porque ela é completa. Paulo aos Efésios capítulo 5: sede, pois, imitador de Deus como filhos amados, andai em amor. Versículo 2: como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por vós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza e cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem piadas, nem conversas tolas, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas ante ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso avarento herdarei o reino dos céus. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego. Versículo de número 10: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme vossa vocação. Qual é a vossa vocação? É isso que o apóstolo Paulo, que os apóstolos vêm nos ensinando. Verso 11: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, tudo bem? Quem deseja, não fui convidado para a festa. Vou ver se o seu nome está aqui. Você está com a argolinha, está com papel, está com a aliança, tem a senha? Qual é o seu número? Qual é o seu nome? Mas aqui diz que se existir tudo isso que eu vos falei aqui, você vai ter acesso amplamente concedido à sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai ter restrições, você vai ter acesso amplo. Você não vai ser averiguado, entrevistado para ver. Você vai ter acesso amplo, poder entrar, entrai no gozo do teu Senhor, disse Jesus. Verso 12: pelo que não deixarei de exortar-vos
exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, estáis confirmados na presente verdade, tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Para me falar sobre o tabernáculo, eu tive que dar essa primeira explicação introdutória aqui. Pedro disse, bem sei eu que brevemente deixarei este meu tabernáculo. Aí agora eu começo a ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. O que é tabernáculo? É esse corpo. Você compra um bombom, obviamente que um bombom que você compra, ele vem com invólucro. O que é o invólucro do bombom? É esse plástico. O que é o invólucro do presente? O papel do presente. O que é o invólucro da tua alma, do teu espírito? É o teu corpo. Porém, o apóstolo Paulo escreve, não se esqueça, em Filipenses, que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ser guardados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você foi criado por Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, lá no Jardim do Éden, né? O apóstolo Paulo estava falando para a igreja lá em Corinto, um cara de gente discutindo com Paulo, né? Paulo disse, rapaz, é tranquilo, olha, a igreja de Deus não tem o costume de contender. Os mandamentos que eles pregam é de Deus. Se você não quiser cumprir, é problema seu. Mas quem é igreja, quem é corpo de Cristo, vai querer seguir a doutrina de Cristo. Isso aqui não é um mandamento meu. Ele fala lá em Coríntios capítulo 7, através do comportamento da nossa vida, de como nós devemos andar com esse tabernáculo. Pedro fala, cuidado, enquanto esse meu tabernáculo estiver no mundo, esse meu tabernáculo está conduzindo Deus, meu amigo. Ó, o meu tabernáculo está conduzindo a minha alma, o meu espírito. Templo de Deus é espírito. Então lá quando Deus te fez, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você não tem 3 orelhas, tem? Tem 4 orelhas, tem? Tem 4 olhos, tem? Você só tem um óculo, é um ciclope, só tem um olho? Da mitologia grega? Não. Você tem 2 bocas? Com uma já tem gente que fala demais, imagina com 2. Você tem 2 ouvidos, como disse o filósofo grego, que Deus na sua sabedoria nos deu 2 olhos para ver mais, 2 ouvidos para ouvir mais, e uma boca para falar menos. Então Deus fez você perfeito, mas aí você acha que Deus não fez perfeito e você faz lá uma incisão na sua língua, como é feito nos Estados Unidos, a língua anfíbica. Lá o cara, a língua de anfíbio, ele pega lá de um réptil, a língua reptiliana, ele vai lá, dá uma anestesia de xilocaína e pega um estilete, divide e bifurca a língua no meio. No dia do juízo, quando Deus convocar o homem, se ele não se arrepende, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ele fez isso no tempo da ignorância, mas eu aqui, conhecendo a verdade, vou e faço isso, eu darei conta a Deus. O meu corpo deve estar irrepreensível. Lá em Levítico fala sobre marca de tatuagem no corpo, que era um símbolo de escravidão, que o povo de Deus, quando foi para o Egito, começou a usar, por exemplo, argolas aqui no nariz, que era, todo escravo tinha que ser marcado. Era um escravo do diabo, era um escravo do Egito, era um escravo do mundo. Era lá que tinha sacerdotisa, era lá que tinha todo. Eu não vou falar sobre costumes aqui, que o povo de Deus aprendeu no Egito, e Deus arranca o povo de lá e vem do povo cheio de costume de idolatria, de sacerdotisa, do diabo a 4. E as escrituras estão dizendo, irmão, como é que está o teu corpo aí? Você tem entendimento do que é o teu corpo? Não, porque para muita gente ser crente é chegar aqui, cantar, pular, cantar no congresso, né? Cantar no coral, beleza. É o sistema gospel. Mas o que é igreja? Você é igreja ou você é evangélico? Você é corpo de Cristo, noiva de Cristo? Ou você é apenas um frequentador? Está preocupado com tantas coisas? Você quer seguir a regra da Bíblia, da palavra, do Evangelho, ou quer seguir uma interpretatividade? Não, ali pode, lá pode, mas o que o Senhor diz? Para mim ele me diz que é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito e um só povo. Está escrito lá que outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. A fé que tu tem em ti mesmo. Paulo fala em Tessalonicenses que a fé não é de todos.
E aí vem o apóstolo Pedro dizendo: este meu tabernáculo vai se desfazer. Tu quer andar como Deus quer que tu ande? Tu quer dar o testemunho de como Deus quer que tu dê? Tu quer viver a vida de Cristo? Ou tu quer apenas se locupletar com medo dos encargos da consciência? O diabo te pega, o diabo te come, o diabo te mata, tu se queima no fogo do inferno. Oh, que medo! A Bíblia diz que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João, na epístola. E aí nós vamos criando as nossas condutas, as nossas formas de viver, vamos endurecendo o nosso coração e vamos lá na pegada, ó, na marcha, vamos todos caminhando, na coletividade do caminhão de tomate japonês, todo mundo parecido um com o outro, em uma coletividade mórbida, deletéria. Isso não é o viver da igreja. Olha, alguém chega e diz: a igreja antigamente era uma bênção, a igreja antigamente, eu tenho retaliado, tenho exortado veemente muitos irmãos nas redes sociais, nos grupos onde eu faço parte. Eu digo: meu amigo, você está confundindo igreja, que é uma só, com denominação evangélica. Lá você é menonita, você é metodista, você é anglicano, luterano, você é arminiano, calvinista, você é qualquer coisa. Agora, igreja é sem mancha, sem mácula e sem rugas, um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Você se encaixa nisso? Ou vive o evangelho à milanesa, ao seu próprio querer, à sua própria vontade? É isso que os juscelitas fazem. É isso que os heréticos fazem. Da própria Bíblia tirou os saduceus, que criam em anjos, e da própria Bíblia tirou os fariseus, que não criam em anjos. Da própria Bíblia não crê no batismo com o Espírito Santo, e na própria Bíblia se prova que não há batismo com o Espírito Santo. E aí vai se interpretando a palavra de Deus a seu bel prazer, e cada um vai vivendo o seu modus vivendi como quer. Agora, quando eu quero morrer, quando eu quero ser rasgado pela verdade, quando Jesus olhou para Pilatos e disse: tu diz que eu sou rei, e para isso eu nasci, mas não para ser o rei desse sistema, como Judas queria, para ter mais dinheiro no caixa. Eu para isso nasci, e todos que são da verdade saberão se esta palavra é minha ou se é daquele que me enviou. Lá no Evangelho de João ele diz: olha, todo aquele que quer a verdade vem para a verdade, e todo aquele que quer a verdade vai saber se esse ensino, essa doutrina é minha ou se é do meu Pai que me enviou. Irmãos, toda ovelha, a minha ovelha conhece a minha voz, diz o Senhor Jesus, e essa voz está sendo espalhada em toda a terra, cada um vai se agregando ao que acha bonito. Só que Jesus, só existe um, não existe Jesus de Praga, não existe Jesus da Lapa, não existe menino Jesus, não existe Jesus, menino Jesus de Natal, na manjedoura, só existe uma Yeshua HaMashiach. Só existe um Jesus ressuscitado, morto, crucificado, morto, ressuscitado, que está à destra de Deus. Mas cada um escolhe Jesus. Tem o Jesus Batista, tem o Jesus tal, tem o Jesus tal, tem o Jesus tal, tem o Jesus tal, tem aquele Jesus, tem o Messias tal, tem o Messias messiânico, tem os Messias. Mas e qual é o que eu quero? Obviamente é o que está na palavra. Não é o que ele diz, não é o que eu digo, é aquilo que vai ser provado à luz das Escrituras. Quando o apóstolo Paulo pregava, os crentes de Bereia estavam ali atenciosamente observando. Quando Pedro diz: o meu tabernáculo se desfizer, está dizendo, meu querido, de que forma você está vivendo? O que Pedro estava querendo dizer, ou seja, eu vou sair da terra, o meu tabernáculo vai se desfazer, vai virar pó, porque és pó, ao pó voltarás. E vocês têm que ter isso como há em mim, Pedro dizendo, a ciência, virtude, temperança, fraternidade, amor, para não viver ocioso e preocupado com as coisas, sendo corrompido com esse mundo que imprime o medo, o ódio, o terror, e poder ser participante da natureza divina. Não só ter, mas como abundar, desenvolver isso na sua vida prática. Se o meu corpo, a minha alma e o meu espírito desse tabernáculo vai ter um encontro com Deus um dia para prestar conta,
E eu acho que Deus é perfeito, porque Deus tão maravilhoso. Você já viu como é uma pétala de uma rosa, uma orquídea, um jasmim, as multicoloridas cores de um beija-flor ao fulgor do sol? Deus é perfeito, a natureza, isso é um quadro, é uma pintura, que coisa linda. E por que Ele não colocou seus dentes tudo de ouro? Ou de diamante? Coisa linda. Ele colocou seu dente de marfim, de cálcio, branco. Seria Deus louco? Seria Deus, de repente, botasse de um metal, você poderia receber até um raio quando estivesse no meio da mata, atraído pelas forças eletromagnéticas da natureza? Será que isso não ia prejudicar o seu raciocínio cognitivo? Mas aí alguém acha que Deus não é perfeito, não se aceita. Ontem uma mulher está aí próximo à morte, Cláudia assistiu comigo, porque ela não gostou dos lábios dela e botou um enchimento lá. Enchimento facial, encheu os lábios dela de, sei lá, silicone, sei lá o nome daquilo, e botou lá, e à medida deu um problema. Deus está querendo dizer para você, meu querido, por enquanto que você está preocupado em se aceitar, com a autoaceitação, a nossa preocupação deve ser se o nosso corpo está santificado, se o nosso espírito está purificado para o encontro com o Senhor nos ares. É muito fácil eu ir para uma academia, fisiculturismo, para me ficar forte, preocupado com o meu corpo, nada disso é pecado. O próprio Paulo disse que isso não é pecado, é muito bom, é de pouco proveito, mas é bom. O problema é quando você começa a ter o narcisismo, né? Narciso acha tudo que não é espelho, acha feio tudo que não é espelho, como diz a canção de Caetano Veloso. E aí começa a ser aquilo que Paulo adverte a Timóteo, amante de si mesmo, fisiculturismo. E a pessoa passa a se dedicar tanto àquilo que vira um monstro. Você vê, esse cara fica um monstro, outro não aguenta pagar o preço para ser um cara bonito, modelado de forma natural, ele pica esteroide, você vê o braço dessa grossura e a perna dessa finura. Tem crente assim também. Tem crente que eu trago essa parábola para o espiritual, que ele quer crescer diante de Deus, mas aquilo que Chapeuzinho Vermelho fez, enganado pelo lobo. E foi o que Chapeuzinho Vermelho quis? Ele escolheu o atalho. Ela escolheu o atalho. E no caminho para o céu não tem atalho. Não tem atalho. Você quer ser santo, não tem vara de pilim-pim-pim não, meu amigo. Pilim-pim-pim. Aí dorme pecador, no outro dia acorda santo, perdoando os irmãos que devem perdoar, suportando os fracos, não. Aqui é lavar roupa, a moda antiga, não é no tanquinho não, é pegando aquela calça grossa, 22 onças, e lascando na pedra, pá! Joga sabão de barra, de lavar mula, pintadinho, esse que é bom. Passa no sabão, na calça, joga na pedra, pá! Já viu lavadeira de roupa na beira do rio? E é assim, mano, na pancada, ferro rola ferro. Deus vai usar esse irmão para comprar tua mão, pagar, para falar mal de você. E você está ali, ó, sentindo dor de parto, sentindo dores. Ou você quer sofrer menos que Jesus? Quando o apóstolo Pedro ele diz, irmão, se você padece como quem está seguindo a Cristo. Que se você é imitador de Cristo, vai sofrer como Cristo sofreu. Se o mundo vos odeia, fique alegre, porque mais odiaram a mim do que a vós. Se vocês fossem do mundo, o mundo te amaria. Quem assinou embaixo? Jesus que fez essa frasezinha bonita, né? Aí o apóstolo Pedro diz, se alguém padece, não padeça como ladrão, não padeça como homicida, não padeça como fofoqueiro que se mete em coisas alheias, mas se padece como quem está seguindo a Cristo, você naquele dia que Cristo for glorificado, tu vai ser glorificado com Ele. A bênção que Jesus vai receber, tu vai receber. Mas não lê, por quê? Não lê porque esse falso evangelho ali me incutiu goela abaixo, que o bom desse mundo é ter um belo carro, a bela casa, a prosperidade, e tome dinheiro no envelope, e tome-lhe bênção, e a sua alma, o seu espírito morto, porque você está vivendo pensando que o evangelho é a moda do dia. Tem o que hoje aí, moça? Hoje é bife acebolado e galinha molho pardo. Isso aqui não é restaurante não, meu amigo. Não é a moda do dia não. Por isso que tem muita gente que está morta, até a Santa Ceia toma e está morta espiritualmente, doente. Porque não tem entendimento da palavra de Deus. É por isso que tem tanta placa de igreja.
É por isso que tem tanta instituição, parece que é marca de sabão em pó. Cada um compra aquilo que se encaixa com sua necessidade. Eu quero um sabão em pó de coco, porque a roupa é muito cara. E esses adstringentes, a base de sorbitato, a base aí de soda cáustica, vai com 10 lavagens apodrecer as fibras de algodão. Então preciso de um amaciante, de um sabão em pó de coco. Você vai lá com dinheiro e compra aquilo que atende a la carte a sua necessidade. Mas o evangelho não, meu amigo. Não é a panela de salada de fruta não, que a gente pensa que vai estar tudo no panelão, não. Isso aqui vai quebrar no pau. Eu morro amanhã, tu morre amanhã, rapaz. Acorda. Seu tabernáculo vai se desfazer. Tem gente que está pensando que a gente veio fazer carreira. Que a gente veio fazer carreira. Não, hoje aqui eu vim fazer lisonja e bajulação, porque eu pretendo seguir carreira. Se eu quisesse seguir carreira, eu estava na instituição, meu irmão. Ganhando bem, botando um bocado de pregador desse famoso Gideão no bolso. Um bocado de bestalhada aí, pregando um bocado de coisa boba e tola. E heresia, e o povo aplaudindo, e a alma indo para o inferno. Porque a doutrina de Cristo é aquela que move com você, que te incomoda. E toda vez que você vir ouvir uma palavra de Deus, Paulo diz, todas as vezes você está triste. Porque Deus corrige ao filho que ama. E quando Deus fala, a não ser que você já atingiu 100% da perfeição, aí Deus não vai te corrigir. Então nós temos essa necessidade, irmãos, de entender que esse nosso tabernáculo vai se desfazer. E de que forma nós estamos vivendo? Estamos administrando a nossa vida, de todos estarmos acostumados, sabe, no mover do barco, no balançar da rede, no dominar. Estamos dormindo com os que dormem, mas o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Salvação individual. Obviamente, se você não concorda com as palavras, tranquilo, eu darei conta de cada uma dessas aqui que prego com responsabilidade, porque eu não quero ser ameaçado e nem o meu direito bloqueado de livre acesso ao reino de Deus, por estar ensinando ou falando aquilo que eu não posso salvar nem a mim, quanto mais aos que me ouvem. Quando o apóstolo Paulo diz, cuida-te de ti mesmo, Timóteo, pregues a palavra a tempo e fora de tempo, sofre comigo as aflições de um evangelista. Timóteo, eu quero te dizer, Timóteo, não se meta no pecado alheio, conserve-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, para depois salvar os que te ouvem. Tem muita gente que não é salva, quer salvar o outro. E eu pergunto a você, irmão, como está a tua casa? Como está o teu tabernáculo? Que tipo de cartilha que tu está seguindo? Tu está lendo aonde essa cartilha, irmão? É na palavra de Deus, com um versículo pela metade, um texto estripado, isolado, ou você está fazendo da palavra de Deus um todo? Um todo, porque não tem como desconectar nada. Por isso que o apóstolo Paulo, diácono Edson, diácono Anderson, ele escreve aqui dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus ela é interpretada por ela mesma, ou seja, eu não preciso de uma revista de escola dominical, eu não preciso de nenhum outro livro paralelo à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é interpretada por ela mesma. Uma pergunta em Apocalipse pode ter a resposta em Gênesis. A pergunta que está em Gênesis pode ter a resposta em Provérbios. Ela mesma se autorresponde, porque ela é única. A minha palavra é a verdade. Agora, os seus intérpretes, Jesus olhou para o discípulo, o fariseu perguntando, Senhor, como é esse negócio na Bíblia aí? Fez uma pergunta. E Jesus perguntou ao intérprete da lei, como é que você lê? Como é que você interpreta? Você está lendo como? Você está interpretando? Você erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não auto-interprete a palavra. Para você interpretar a palavra que ninguém interpreta, é primeiro preciso ter vida com Deus. O Espírito Santo vai ver que você realmente quer mudança, de verdade, e ninguém engana Deus. Quem
Quem quer seguir uma religião não vai conseguir enganar Deus, mas o verdadeiro que dobra o joelho, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Quando você lê, ele vai te conduzir a palavra. Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo que vos conduzirá a toda a verdade. E Deus tem seus instrumentos, mas se ele não vê em meu coração, no seu coração, o desejo ardente da verdade, que não sou eu, que não é uma placa institucional, que não é uma linha teológica, mas a verdade que é o seu Filho, eu sou a verdade, aquele que se auto-intitula o Eterno. Se não houver, meu querido, ele diz que o homem é a lâmpada do Senhor e ele prova o Espírito. Ele está sondando a sua vida, está provando você para dar a cada um segundo o fruto de suas obras. Pense nisso. Quem é da verdade, vem da verdade, pratica a verdade e vive a verdade. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento.